exercícios semelhantes da lista, segunda parte da lista 2, vamos chamar assim. O primeiro deles é para fazer um receptor desenhar o receptor superheterodino, hipotético porque a FI do receptor superheterodino padrão, né, definido pela Anatel, é 455 kHz, né, no caso do AM, tá? E a gente está adotando aqui 440. E a frequência máxima de modulação do padrão é 5 kHz, e aqui a gente está adotando como 4. Só para fazer algumas continhas, né? Então, é hipotético porque não é o que é usado na prática. A diferença é que aqui é 455 e aqui é 5 kHz. Mas tudo bem, a gente vai fazer a conta com o que está sendo pedido aqui, né? Então, a FI é 440 kHz, a frequência máxima de modulação é 4 kHz. Estou sintonizando uma estação de 700 kHz. Primeira que está sendo pedido para desenhar diagrama de blocos, esse receptor, definir a frequência do oscilador local e a faixa de passagem mínima do amplificador de RF. Então, como é que ele é? Tem antena, vai para o amplificador de RF, vai para o misturador junto com o oscilador local, ele faz o chaveamento desses dois sinais, né? E filtra na diferença, que é a primeira FI. A largura de faixa de cada um desses filtros aqui, desses amplificadores, tem que ser 8 kHz, que é o dobro da frequência máxima de modulação, né? Então, é a frequência central, mais ou menos 4 kHz. Então, na entrada aqui, que é a frequência de sintonia, né? Então, mais ou menos 4 kHz. A FI é a frequência intermediária, mais ou menos 4 kHz. No primeiro e no segundo amplificador é a mesma coisa. Aqui nesse ponto eu já tenho um ganho suficiente para detectar o sinal. Aí eu passo pelo diodinho com RC, que é o detector de envoltória, extraio o áudio. O áudio é amplificado e joga para o alto-falante. Aí você tem um retorno do nível da portadora, que seria o 0 Hz, para ajustar o ganho, né? Então, se estiver chegando um sinal muito forte, esse nível aqui é alto, então a portadora é alta, e aí ele aplica um sinal alto aqui, negativo, na verdade, a gente viu o circuito desse cara aqui, baixa o ganho do sinal do amplificador. Então, o controle automático de ganho faz o seguinte, como o sinal do primeiro amplificador, se o sinal chegar fraco, do outro lado vai ser uma tensão menos negativa, ele aumenta o ganho desse amplificador. Você viu o circuitinho que faz isso, né? Na verdade, ele tende a compensar quando o sinal chegar ao forte. Esse amplificador fica com ganho menor, se o sinal chegar fraco, ele fica com ganho maior. De tal maneira que compensa a perda de sinal na entrada. O oscilador local tem que estar oscilando na soma, a frequência de sintonia mais a frequência intermediária. Então, no caso do exemplo, a gente tem 700 kHz, mais 440 que é da FI, vai dar 1140 kHz. Então, quando ele estiver sintonizado em 700 por esse capacitor, o oscilador local vai estar oscilando em 1140. A diferença, tá? 1140 menos 700 vai dar 440, por construção, que está sintonizado na diferença. Então, ele vai pegar a estação agora em torno de 440 kHz. E qual seria o amplificador de RF? Então, seria a frequência de sintonia mais ou menos 4 kHz. 700 mais 4, 704, 700 menos 4, 696 kHz. Então, esse filtro aqui é um RLC, né, com transistor, e ele varia de 696 a 704 kHz. Não está pedindo, eu fiz aqui a mais. Como é que seria o amplificador de FI? O amplificador de FI estaria variando de 440 menos 4 a 440 mais 4, né? A frequência central da portadora, mais ou menos 4 kHz. Então, 440 mais 4, 444, 440 menos 4, 476. Então, a passagem desse filtro aqui é de 436 a 444 kHz. E o que seria a frequência imagem, então? Na verdade,
E a frequência imagem é uma frequência, é uma estação que a gente não gostaria que ela fosse detetada, mas ela é. Então, como é que a gente pode diminuir? Em seguida, pergunta, como é que a gente pode diminuir essa interferência? E pediu para calcular, no caso do circuito anterior, para 700 kHz, que foi a frequência de sintonia no caso do exemplo anterior. Na verdade, a frequência imagem seria também sintonizada. Eu quero sintonizar 700. Tira o amplificador de RF do misturador para frente, né? Se a antena estivesse entrando direto aqui. Frequência imagem vai ser a frequência do oscilador local, mas a frequência FI. No exemplo anterior é 1140 mais 440. 1140 mais 440, que dá 1580. Seria uma frequência de sintonia linha. A que eu quero é 700, mas eu vou acabar sintonizando essa aqui também. Por quê? Porque se você pegar F'S menos FOL, menos a frequência do oscilador local, dá 1580 menos 1140, nesse exemplo, dá 440. Se eu pegar a frequência do oscilador local menos a frequência de sintonia que eu desejo, também dá 440. Os dois, a diferença cai em 440. Então, a partir desse ponto aqui, se chegar a 1580, a diferença com 1140 dá 440. Se chegar a 700, com 1140, a diferença também dá 440. Então, a partir desse ponto, que chegar nesse ponto, 1580 ou 700 vai ser amplificado, porque a diferença vai cair na FI. Na verdade, quem vai filtrar essa imagem é esse filtro aqui de entrada, porque ele, na verdade, ele está deixando passar de 697 a 704, ou seja, em torno de 700. 1740, que seria a frequência imagem, 1580, que é a frequência imagem, estaria fora desse filtro. Então, 1580, que é a frequência imagem de 700, estaria fora desse filtro. Então, quem elimina a estação, a partir desse ponto não é eliminada, mas antes dela passa para o amplificador DRF, que dá uma atenuada nesse sinal, devido à atuação desse filtro aqui. Então, o amplificador DRF, ele filtra a frequência imagem. Então, a diferença do 1580 ou de 700 com o oscilador local dá 440 sempre. F''S e FS passarem pelo misturador. A estação imagem é atenuada pelo filtro, passa a faixa do amplificador DRF sintonizado em FS, diminuindo assim a sua influência. Então, ele muitas vezes acaba passando porque, por exemplo, se você estiver embaixo da antena 1580, o sinal vai estar fortíssimo. O mesmo atenuado aqui, ele acaba entrando. E aqui pode ser sintonizado no lugar dos 700. Mas, na verdade, você tem esse primeiro estágio dando uma atenuada nesse sinal. Normalmente, na prática, os dois sinais chegam próximos. Um aqui a atenuação é muito alta em 1580, está fora da faixa, bem fora da faixa. Então, o 1580 vai chegar aqui muito fraquinho. E o de 700 vai estar no ganho máximo. Está bem no meio da faixa do amplificador DRF. Então, ele acaba sintonizando só 700. Isso é o efeito do amplificador de superheterodina, né? Então, o que ele faz? Ele, em vez de amplificar direto, a partir desse ponto, a diferença do oscilador local com o amplificador DRF vai dar sempre 440. Então, esses estágios aqui são não sintonizados, não variáveis, eles são fixos na FI. Isso facilita na parte construtiva, né? Você não precisa sintonizar todo mundo ao mesmo tempo. Nas outras transparências que a gente explicou no amplificador de superheterodina, a gente mostra outros detalhes por que a gente usa esse tipo de amplificador.
Bom, aí terminaria a parte de amplificador de AM, né? Então a gente iria para a parte de FM. Então, FM você tem um VCO que ele varia a frequência de saída em função da tensão da entrada. Na tensão da entrada você aplica o sinal que você quer modular, um sinal senoidal, nesse exemplo de 1,5 volt, 9 kHz, e um sinal DC. Se você tirar o sinal senoidal, fica só o DC fixo. Esse valor está sempre colocado aqui. O que vai ser colocado para transmitir é o modulador, né? Que pode ou não existir, mas o sinal DC sempre vai ser somado nesse sinal aqui de entrada. Então, se não tiver nada modulando, ele vai estar com 5 volts aqui. 5 volts vezes 12 kHz por volt vai dar 60 kHz fixo aqui na saída. Então, sem modulação, sem sinal modulado, nesse exemplo aqui eu vou ter 60 kHz fixo. Veja bem, ó, a frequência é o KF, o fator de coeficiente de frequência, né, do VCO, vezes a tensão da entrada. Se a tensão da entrada está fixa, a frequência de saída é fixa. Então, se eu não tiver, se eu fizer esse cara zero, eu vou estar fixando a frequência em 60 kHz na saída. Aí, conforme esse camarada sobe de 1,5 para cima e 1,5 para baixo, você vai ter 1,5 vezes 12 dá 18. 18 kHz para cima e 18 kHz para baixo. Então, ele vai variar de 60 mais 18, 60 menos 18, frequência instantânea aqui na saída. Então, o que vai acontecer? Esse aqui é o VCO. Ele está ajustado, nesse exemplo aqui, para 10 kHz por volt. Se eu estou aplicando 5 volts contínuo, mais uma variação de 3 volts de pico de 5 kHz. Vamos colocar aqui variação pequena, milivolts, para ele ficar praticamente só com a tensão DC. Então, se eu rodar aqui, ele vai ficar fixo em 50 kHz. Estou fixando, estou tirando a variação do sinal modulador. Fica uma frequência fixa, que é a frequência da portadora. Se eu passar agora aqui para uma variação, o que acontece? A frequência vai variar. Conforme a tensão sobe, a frequência fica mais alta, conforme a tensão desce, a frequência fica mais baixa. Isso que é o FM. Então, a frequência de saída é função da tensão da entrada. Quando a tensão é baixa, a frequência é baixa. Quando a tensão é alta, a frequência é alta. Eu preciso saber o espectro para poder saber como que ele vai ocupar a banda, para saber quantas estações eu vou poder ter um espectro e forçar que a distância entre elas seja tal que não haja mistura. Então, preciso saber esse espectro desse sinal modulado, que é um sinal meio complexo, né? Dá para perceber aqui. Então, esse exercício aqui, ele explora exatamente isso. Dado um sinal modulante e um DC que é fixo vai dar a portadora, o fator o VCO que você tem, o coeficiente de frequência dele dado, e a tensão de saída é fixa, a frequência varia, né? O E0, nesse exemplo aqui, ele está variando, ele está fixando o E0 em 7 volts, então é um sinal senoidal de 7 volts fixo, e a frequência vai variar conforme você modula o sinal de entrada. Né? É isso. Então, o que está sendo pedido? Frequência e amplitude de sinal modulador, frequência e amplitude de sinal portador, dado esse diagrama em blocos, faixa de valores da frequência instantânea, índice de modulação em banda ocupada, esboçar o espectro de sinal modulado, calcular a potência de saída. Sendo dados... Bom, então, veja bem. Frequência e amplitude de sinal modulador é o EM-FM. Então, EM é 1,5 volt de pico e FM é 9 kHz. Frequência e amplitude de sinal portador
sinal portador é o de saída, ele tem amplitude fixa, 7 volts de pico, ele varia a frequência na amplitude, então a tensão de saída tem frequência, tensão fixa. E a frequência do portador é quando você não tiver modulação, qual que é a frequência de saída. Então seria aplicar os 5 volts em 12. Então vamos lá. O FM é 9 kHz, é dado, e o EM é 1,5. O F0 vai ser o KF vezes o V0, que seria a tensão DC aplicada na entrada. KF vezes o V0 dá 5 vezes 12, dá 60 kHz. E a amplitude é o valor fixado na saída pelo circuito, que nesse exemplo é 7 volts. Frequência de desvio é quanto que dizia de 60 kHz devido ao sinal modulador. Como o sinal modulador tem 1,5 volts de pico, é só pegar esse 1,5 volts de pico e multiplicar pelo KF. Então, KF vezes o EM, 12 kHz por volt vezes 1,5 vai dar 18 kHz. Então, ele vai variar de quanto? De 60 mais 18, quando o EM é um cosseno, né? Ele está de mais 1,5 a menos 1,5. Quando ele for mais 1,5, vai dar 18, então vai dar 78. É o 60 mais 18. Quando ele vier para menos 1,5, vai dar 60 menos 18, 42. Então, a frequência instantânea varia de F0 mais FD, mais F0 menos FD. Onde FD é o KF vezes o EM. Nesse exemplo, o KF vezes o EM dá 18 kHz. O F0 é o V0 vezes o KF, dá 60 kHz. Então, vai dar 60 mais 18, dá 78. 60 menos 18 dá 42. Então, essa frequência instantânea está variando. Você vê, quando a tensão está baixa, a frequência é baixa. Quando a tensão está alta, a frequência é alta. Está variando aqui de 42 a 78. Né? Nesse exemplo. Conforme o sinal de entrada varia em torno do valor médio, que é o 5, no caso. Lá nesse exemplo simulado, né, aqui também é 5, então tudo bem. Só que a banda não vai ser essa faixa, a banda, essa é a frequência instantânea de saída. O espectro que a gente viu, ela é bem complexo, ele tem um monte de componentes aqui. Vamos ver como é que calcula. O espectro em si não vai cair na prova, tá, pessoal? Vai cair mais esses cálculos aqui, mas a gente vai ver nesse exercício, vocês vão ter que entregar, como é que calcula o espectro em termos de componentes mesmo, usando a tabela de Bessel. Uma vez na vida, talvez. Na verdade, a gente tem que calcular o índice de modulação para saber a banda ocupada pelo canal, que é exatamente o início do espectro do FM até o final do espectro do FM, onde estão as componentes relevantes. Como é que pelo Carson a gente fez experimental e chegou nessa expressão aqui, que a banda, no caso do FM, para sinais moduladores experimentais, é 2 beta mais 1 FM, onde beta é o índice de modulação, definido por FD sobre FM. FD é a frequência de desvio, que a gente calculou aqui em cima, sendo 18, e o FM é a frequência de modulação, que é 9 kHz. Então, resolvidos os itens anteriores, o FD a gente calculou e o FM também. Então, nesse exemplo, o FD é 18 e o FM é 9, vai dar um beta de 2. E usando então a fórmula de Carson, vai dar 2 beta mais 1, que é 3 mais 1, vezes 9. 2, o beta é 2 também, nesse exemplo. Beta mais 1 vezes FM, que é 9. Então, fazendo essa conta, deu 54 kHz. Você vê que não bate com um FD, né? FD, o dobro de FD, que seria o total daqui até aqui, é 36, né? 36 mais 42 é 78. Mas a banda é maior, tá? É 54. Então, não vai confundir a frequência instantânea com a banda. A banda é o espectro do sinal que ele vai ocupar nas componentes que vão ser geradas. Bom, como é que a gente calcula o espectro usando a tabela de Bessel? O beta que a gente calculou entra na tabela. A tabela tem uma coluna de beta, depois tem J0, J1, J2, J3, são as colunas da função de Bessel. J são denominadas funções de Bessel, de ordem 0, de ordem 1, de ordem 2. Aí você pega o E0, que é a amplitude de sinal de saída fixa,
e multiplica por cada fator de J aqui em função do beta. Então, beta é 2, você tem que pegar essa linha aqui. Ó. Então, J0 vale 0,224, J1 vale 0,577, J2 vale 0,353, assim por diante. As componentes que estão abaixo de 0,1 são desprezíveis. Então, a gente aqui só vai ter essas três primeiras aqui. J0, J1, J2, J3. Aqui está abaixo de 0,1, você não conta mais. Ela existe na prática, mas a potência dela é muito baixinha, então você despreza. Aí o que você tem que fazer? Construir o gráfico em função do F0. F0 é 60, né? F0 é 60, que é a frequência central. Aí você vai deslocar F0 de FM, como no caso do AM, né? F0 mais FM, F0 menos FM. Só que no caso do FM, da frequência modulada, você tem 60, o FM de modulação é 9 kHz. Então você vai somar 60 mais 9, 60 mais 2 vezes 9, 60 mais 3 vezes 9, em função dessas, J1 é uma vez, J2 é 2 vezes, J3 é 3 vezes. Se desloca para o lado direito, do lado esquerdo é só copiar, que é simétrico. Então, vou pensar só do lado direito. 60 mais a frequência de modulação é 69, 60 mais 2 vezes a frequência de modulação é 78, e assim por diante. 60 mais 3 vezes 9 dá 87. Em termos de frequência. Em termos de amplitude, você vai pegar esse 7, que é o sinal de pico na saída, e multiplicar pelos J's. Então, 7 vezes 0,224 dá 157. 7 vezes 0,577 dá 404. E assim sucessivamente. 7 vezes 353 dá 0,9. Não, dá 247. 7 vezes 1,0129 dá 0,9. Então, esses valores aqui é só pegar a tabela de Bess e multiplicar pelo J correspondente ao deslocamento. Então, com o deslocamento de 1 é o J1, com o deslocamento de 2 é o J2 e assim por diante. O deslocamento à esquerda, para menos, é simétrico. Então, o valor que deu para deslocando um FM, a frequência moduladora para cima, é o mesmo da frequência moduladora para baixo. 60 mais 9, 60 menos 9. Você vê que essa aqui é simétrica a essa. E assim sucessivamente. Então, aqui deu quantas raias? Deu de 33 a 87. Se você fizer a diferença 33 menos 87, vai dar o 54, que é a banda ocupada pelo filtro, pelo sinal FM, frequência modulada. Agora, o que acontece é o seguinte, quando você modula, sem modulação você teria uma raia de 7 volts aqui em 60, não é isso? Conforme você vai modulando, ela vai diminuindo e vai transferindo para as laterais. Só que a soma das potências de todas essas componentes é equivalente ao sinal FM sem modulação. Então, se eu fizer o cálculo do 7, que é o sinal da portadora, né, sem modulação, vai dar 7 valor de pico ao quadrado sobre 2, dividido por 100 ohms. Fazendo a conta, deu 0,245 watts. Se eu fazer a conta somando, pegando cada uma dessas componentes ao quadrado sobre 2 e somar, que está aqui, você vê que praticamente bateu. Só não bate porque tem arredondamentos aqui nessas contas. Mas então, se eu pedir para calcular a potência, vocês vão usar essa fórmula. Não vou fazer esse negócio aqui, né? Porque na prova eu não vou pedir para fazer espectro. Nem tem sentido demorar muito. Mas essa potência, com certeza, porque é muito importante saber a potência que você está jogando para a antena. Então, no caso do FM, ele tem essa facilidade. A gente pode usar o sinal da portadora sem modulação para fazer o cálculo da potência. Então, basicamente, o que vai cair, se cair alguma coisa de FM, vai ser esses cálculos aqui. Na verdade, o exercício mais prático mesmo é o seguinte, tá? Os dois próximos seguintes. Então, você tem um equivalente ao radioreceptor super heterodínamo no caso do FM. É hipotético porque a FI é 10,7 mega no caso do padrão mesmo. Então, eu estou usando o 12 aqui como exemplo. E
todos esses dados aqui, 90 e 15 kHz, são hipotéticos. Na verdade, 15 está certo, não está errado não, mas esse aqui acho que é 200 kHz desvio. Mas para esses casos aqui, é dado a frequência intermediária de 12 MHz, que a gente vai assumir nesse caso aqui, a frequência de desvio 90 kg e a frequência de modulação 15 kg. Por que eu preciso desses dados? Porque com a frequência de desvio e a frequência de modulação, eu calculo o beta. Tendo o beta, eu tenho a banda. Vai precisar para definir as faixas dos amplificadores, né? Então, o que eu tenho? Amplificador de RF, misturador, igualzinho, né? O oscilador local, é igual do AM, primeiro FI, segundo FI. Aí depois eu tenho um limitador para eliminar, porque eu preciso do FM, amplitude fixa, o que vier a mais de amplitude é ruído. Então, eu posso limitar ele, matar os picos do sinal recebido. E aí usar aquela ideia do detetor de inclinação, né? Que você coloca o filtro fora da frequência central, ele vai transformar amplitude, variação de frequência e variação de amplitude. E aí você detecta envoltória, então o detetor de inclinação é um filtro passa-faixa, seguida de um amplificador de detetor de envoltória, você recebe a informação, amplifica e joga para o alto-falante. A parte do oscilador local é igual, vale as mesmas coisas, só vai variar os valores, mas o oscilador local é a frequência de sintonia mais a FI. Então, nesse exemplo que a gente está usando aqui, né, a frequência de sintonia é 90 MHz, FI é 12 MHz, a soma dos dois vai dar 102 MHz. Agora, para saber a banda aqui, esse mais ou menos 105 que eu coloquei aqui, eu preciso calcular pela banda total, né? Então, como é que a gente viu agora há pouco? Você calcula o beta, que é FD sobre FM, nesse exemplo é 90 kHz dividido por 15, FD é 90 kHz dividido por 15 kHz, FD é 90 kHz, FM é 15 kHz, então vai dar 6. Ou seja, a banda é 2 beta mais 1 vezes FM. 2, 6 mais 1 vezes 15. Fazendo essa conta, deu 210 kHz de banda. Só que a banda é total, então ele desloca mais ou menos metade para cada lado, né? Mais ou menos 105 para cada lado. Então eu vou ter a frequência de sintonia, mais ou menos 105 kHz, a frequência da FI, mais ou menos 105 kHz. Para acomodar o espectro que vai estar em torno da portadora. Certo? E fazendo aqui eu fiz a conta mesmo, né? Qual vai ser a frequência indicando a faixa de passagem do amplificador de FI. O amplificador de FI é FI mais ou menos B sobre 2, onde B é dado pela regra de Carson, né? Então você vai ter 12 MHz, que é o FI, mais ou menos 105. Cuidado que você coloca tudo em mega, que aqui está 105 kg, vai dar 0, 105 kg vai dar 0,105 mega. Eu faço assim, mas se você puser na maquininha e ela fizer certinho, se você não cometer nenhum erro, também dá certo. Deixando em quilo mesmo. 12 mais ou menos 105, 0,105 mega, vai dar 11,8895 mega a 12,0105. Ele não pediu, mas eu estou fazendo do RF também, né? O RF vai ser o 90, né, que é a frequência de sintonia está em 90, e mais ou menos 105, então vai dar 89,895 mega até 90,105 mega. E aí a gente tem a faixa de passagem de cada estágio. Outra aplicação dessa fórmula de Carson é para saber quantas estações você pode ocupar numa faixa de frequência. Então, por exemplo, eu tenho uma FM hipotética, de novo, né, não estou usando valores definidos pela Anatel. A frequência de desvio é 80 kHz e a frequência de modulação é 20. Sempre a mesma coisa, a frequência de desvio e a frequência de modulação. Eu calculo beta, tendo beta eu tenho a banda, tendo a banda eu sei quantas estações eu vou poder ocupar nessa faixa aqui. Essa é a ordem. Qual seria o número máximo de estações? Então eu calculo a banda primeiro. FD sobre FM, a frequência de desvio é 80, a frequência de modulação é 20, então vai dar 80 sobre 20 dá 4. Usa B igual a 2 beta mais 1 vezes 20, vai dar 2 vezes 5, 10, vezes 20, 200 kHz, 0,2 mega, né? A banda total, nesse exemplo, é de 110 a 80, então vai dar 30 mega,
né? A diferença aqui é onde você vai encaixar todas as estações. Aí você pega, se você pegar esses 30 MB e dividir por 0,2, vai dar o número de estações, né? Certo? Você tem de 80 de 80 a 110, você tem 30 MB. Cada estação ocupa 0,2 MB. Então, se você dividir o total elas vão estar uma do lado da outra, então tem que dividir pelo valor da banda de cada uma delas. Então, vai dar 30 sobre 0,2 dá 150. Se aqui teste, por exemplo, 150,3, vou pegar sempre um número inteiro anterior à vírgula, né? 149,3, 149, certo? Porque não tem sentido falar numa estação metade. Então, você vai fazer a divisão e pegar o número inteiro menor daquele número decimal. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa revisão, a lista de exercícios são esses exercícios, só que não tem esse exercício 2' aqui, e os valores são um pouco diferentes, mas eu até tirei o 2' porque a gente não vai exigir isso em prova, essa parte aqui, mas o resto sim, mas só para diminuir um pouco a carga de trabalho que vocês vão ter que fazer para entregar a lista, né? Mas não deixa de dar uma estudadinha nele. Tá? Tudo bem, pessoal? Alô? Tudo ok. Então é o seguinte, pode falar. No exercício 2.4, que ele pede para explicar o detector de inclinação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Detetor de inclinação, o que ele é? Ele é um filtro passa-faixa deslocado do centro. Aqui, por exemplo, o oscilador, a frequência da portadora está em 10 kHz, nesse circuito aqui. Se você for olhar esse filtro passa-faixa, eu deixei ele preparado aqui na simulação do Multisim, 10 kHz, você vê que ele não está no centro do filtro. Ele está numa inclinação, por isso que chama de inclinação. Então, do FM, quando a frequência da portadora aumentar, ele vai aumentar o ganho do sinal, o sinal vai ficar mais alto. Quando a frequência do sinal diminuir, o ganho diminui, ele diminui o nível do sinal. Então, ele converte o FM em AM, né? Conforme a frequência aumenta, ele aumenta o sinal. Então, aqui ó, em vermelho está o sinal FM, o sinal depois do filtro. O sinal depois do filtro está em verde, e o sinal antes do filtro, que é o sinal FM, que está do lado em FM por esse PCO, né? Está aqui em vermelho. Conforme a frequência do filtro, conforme a frequência do sinal aumenta, o ganho, quando o filtro está fora da faixa, está fora do centro, né? Eu acabei de mostrar para vocês, o ganho aumenta, então ele vai aumentar o sinal de saída. Quando a frequência do sinal de entrada cair, ele vai diminuir o sinal de saída. Então, ele converte o sinal que está modulado em frequência para amplitude. Aqui não dá para ver porque está em frequências altas, né? Não dá para perceber, mas aqui a frequência do sinal está mais alta, o ganho está mais alto, ele aumenta o sinal de saída. Ou seja, ele converte o que está em variações em FM para variações em AM. E aí você usa o detetor de envoltória, esse conjunto de filtro defasado aqui, né, filtro deslocado e detetor de envoltória, vai fazer o que a gente chama de detetor de inclinação. E como ele sabe como saber essa frequência nessa faixa de inclinação? Você tem que saber a frequência da portadora. Nesse exemplo aqui, a frequência da portadora é 10 kHz, né? Então, eu sei por causa disso. Eu sei que quando ele aumentar de 10 para 11, por exemplo, o ganho vai ficar um pouquinho maior, né? Quando ele vai baixar de 11 para 9 kHz, o ganho vai ficar menor. Então, eu que ajusto, eu sei a frequência da central, né? Eu sei que é 10 kHz.
Então, eu coloco esse 10 kHz não no pico do ganho do filtro, eu ajusto meu filtro para esse valor ficar na inclinação do ganho. Ele não sabe, eu que ajusto, eu ajusto isso aqui para que a frequência da portadora do FM caia numa rampa aqui, né? Não no máximo, entendeu? Entendi. E aí, ó, o que acontece na saída, que seria o quê? Depois que ele converteu de FM para AM, é só deletar envoltória, como a gente já tinha visto. Então, o sinal de entrada está em vermelho, ó. O sinal de entrada está em vermelho, o sinal de saída está em verde, depois da detecção. Você vê que o sinal de saída é o mesmo que o sinal de entrada, a menos de uma defasagem, né? de um atraso. Tá bom? Mas tem isso também nas transparências, tá, pessoal? Mais alguma pergunta? Essa revisão de hoje, professor, você vai disponibilizar também? Já tá aí. Eu já mandei para vocês. Ah, legal, beleza. Semana passada, mas é adiantado. Isso que eu apresentei hoje foi mandado semana passada, junto com o da aula passada. Tá tudo com o representante, tá, pessoal? Quem não recebeu... No Teams não tá, né? Não tá. Tá tudo o representante, ele já deve ter replicado para vocês via e-mail. Tá bom? Beleza. Pessoal, eu vou pegar a lista de chamada agora e vocês podem estar dispensados, mas aguardem um momento que eu vou anotar vocês aqui, tá? Tudo bem? Então, turma, já está resolvido o programa foi cumprido, a gente fez a revisão, eu já passei para vocês as provas, eu também vou mandar pelo procedimento oficial da Unip, que ainda não parece estar muito bem definido, tá? Então, eu já tentei para vocês se programarem, tá? Por favor, não deixem de entregar os exercícios, mesmo que parcial, tá? Vai ajudar na nota, então... Eu já passei pelos representantes o e-mail dizendo o link que vocês têm que usar do OneDrive, né, que é usado. Se alguém tiver algum problema, manda um e-mail para mim que a gente vê uma alternativa, tá? Tudo bem? Não deixe de entregar. E aí, a partir da próxima aula, a gente já estaria em semana de provas, né? Então, eu não vou dar aula semana que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, me contata, tá bom? Dúvidas, pessoal? Tranquilo, Professor, obrigado. O seu site tem esse circuito do detector de inclinação no Multisim? Não tem. Tem os outros, tem o FM e tal. Alguma coisa eu fiz extra, então não tem. Eu estou com problema de acessar o site lá, então não vai dar para colocar. Tá? Se alguém quiser, pode mandar um e-mail para mim que eu anexo. Se alguém quiser algum arquivo especial, pode me pedir, tá bom? Tudo bem? Fechou. Fechou? Beleza. Então, obrigado pela atenção. Boa sorte para vocês.